Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos aqui mais uma vez para meditar acerca da palavra de Deus e é sempre um privilégio podermos ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, aquilo que o Espírito Santo tem revelado a nós através da Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Nós temos a palavra de Deus impressa e expressa pelo Espírito Santo para a nossa mente, para os nossos corações, para que nós compreendamos e vivamos dentro da vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe de um modo muito especial a sua vida, a sua família, e que você tenha esse tempo de dedicação, de crescimento espiritual, de busca da palavra de Deus. Esses dias, esses dias atrás, eu estive na gravação de uma programação da Novo Tempo acerca da Mira da Verdade, né, que é um programa de perguntas e respostas, onde nós vamos apresentando através da Bíblia as questões que são questionamentos espirituais, dúvidas de algumas pessoas, e nós procuramos esclarecer através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então, é claro que ali era um momento curto, não foi possível responder todas as perguntas que foram feitas, mas algumas dessas perguntas que não foram respondidas ali, eu as trouxe e vou responder agora. Vou colocar aqui o questionamento, porque eu achei muito pertinente, muito interessante as perguntas e relevante para a nossa fé, para o nosso conhecimento. Então, vamos ter este momento agora respondendo essas perguntas desta programação do Na Mira da Verdade, que foi em Aracaju. E o primeiro questionamento que eu tenho aqui, que não deu tempo de responder ali naquele momento, mas que nós vamos fazer isto agora. O primeiro questionamento que eu tenho aqui, a pergunta é: o primeiro homem Adão foi criado no sexto dia da criação de Deus. Até então, ele não tinha conhecimento dos dias da semana, como ele guardou e guardava os sábados, né? Como que o primeiro homem, a primeira mulher, guardou o sábado se ele não sabiam quais eram os dias da semana? Nós temos que compreender primeiro que a presciência de Deus, ele traz um conhecimento, né, muito além do que é nosso natural. Todo ser humano, por exemplo, ele não precisa ser orientado para adoração. Ele foi criado por Deus para ser um adorador. E se ele não for instruído, ensinado a adorar aquilo que é correto, ele vai adorar algo que não deveria, porque ele foi criado para adoração. Então, de qualquer jeito, ele vai ser um adorador, ele vai cumprir esse propósito. Se ele não for ensinado a adorar a Deus e a amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, como diz a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 em diante, se ele não for orientado para adorar a Deus, ele pode criar ídolos de adoração, ele pode adorar a si mesmo dentro de uma egolatria, ou seja, ser adorador de si mesmo. Então, de qualquer maneira, ele vai ser um adorador, porque a sua essência da criação já foi criada com esse propósito. Então, quando nós observamos a criação de Deus do primeiro homem, o homem, de fato, como fala a descrição bíblica em Gênesis capítulo 1 e 2, fala que o homem foi criado no sexto dia. E logo veio o sábado. Aqui nós temos uma descrição mais detalhada que está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. E ele diz assim: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, do campo da terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado,
porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo entre 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre, e é o que corre na oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Então, aqui nós temos essa descrição um pouco mais detalhada a respeito da criação do homem, que foi criado no sexto dia, mas como que ele guardou o sábado e como ele tinha noção dos dias da semana. Porque o Senhor o dotou de conhecimento e de sabedoria. E, além disso, o Senhor o ensinou na prática, como um pai ensina o filho, pelo exemplo, vivendo com ele cada dia, ensinando o que representa de fato cada dia, observando ali o que é necessário fazer em cada dia da semana junto do Pai. É por isso que nós temos aqui no capítulo 3, no versículo 8 de Gênesis, olha o que diz aqui: quando ouviam a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o que o texto coloca aqui é que Deus andava com ele no jardim, conversava com o homem e com a mulher que foram criados no jardim. Por quê? Porque Deus quer relacionamento, ele quer intimidade, Deus quer tratar de uma maneira próxima, de uma maneira íntima com todas as pessoas. Então, como que Adão e Eva, como homem e mulher, que nem tinham nome, era homem e mulher neste primeiro momento, como que eles sabiam os dias da semana? Porque o próprio Deus que caminhava com eles ensinou. Este é o primeiro dia, este é o segundo dia, esse é o terceiro dia, esse é o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia onde eu criei vocês, e no sétimo dia é o dia de descanso, né? E aqui o próprio texto fala, né, no capítulo 2, o versículo 3, né, que é o próprio Deus falando a respeito disso. Gênesis 2, né, pegando do versículo 1 aqui para nós termos o contexto, ele diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E o abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, Deus, que nem precisava de descanso, mas já na sua
onisciência, sabendo que o ser humano precisa de um dia de descanso, ele criou um espaço no tempo, porque afinal de contas ele é o pai da eternidade. Ele tem controle sobre todas as coisas. Deus é eterno e a eternidade só existe por causa dele, porque está vinculado a ele. Né? Tudo que é ligado a Deus vive num tempo de eternidade. Então, como autoridade sobre o tempo, o que Deus fez? Ele fez toda a criação, inclusive do ser humano, nos 6 dias. E o que Deus criou no sétimo dia? O que Deus criou no sétimo dia foi o próprio sétimo dia. Ele abriu um espaço no tempo, um espaço a mais, e falou: olha, eu determino que os dias da semana serão 7 dias. Né? E só que o sétimo dia é o dia para descansar, porque eu dei o exemplo de trabalhar 6 dias e no sétimo dia nós vamos descansar de todas as obras, né? Por quê? Porque é um dia que nós temos para repor as energias, um dia que nós temos para desfrutar do próprio trabalho, é um dia que nós temos para glorificar a Deus e declarar ao universo que nós temos um provedor, alguém que nos ama, que nos sustenta, que cuida de nós, e nós podemos descansar com a certeza que Deus tem cuidado de nós. Né? Então, como que o homem guardou o sábado se ele não sabia qual eram os dias da semana? Pelo próprio ensino de Deus ali no Éden. Deus foi ensinando ao homem e à mulher o que era necessário se fazer em cada dia da semana, e inclusive a guarda e o descanso do sábado. A outra pergunta que colocaram aqui é: qual é a verdadeira essência da guarda do sábado, segundo a Bíblia e o Espírito de profecia? Quando nós observamos a palavra de Deus, né, nós temos que compreender que há inspiração de Deus que nos leva à compreensão de tudo o que Deus tem revelado na nossa capacidade de compreensão. A palavra de Deus nos diz que as questões espirituais se discernem espiritualmente. Então, dentro da Bíblia, nós temos que saber qual é o conceito do sábado. Primeiro, nós temos que entender esta palavra descanso, Shabat, né? Shabat do hebraico, que é o verbo descansar, né? O Shabat é o verbo descansar, o descanso, né? E descanso não é simplesmente parar de trabalhar ou não fazer nada, não fazer obra nenhuma. O Shabat se trata de uma relação de confiança, de que você tem um provedor, você tem alguém que cuida de você e que supre todas as suas necessidades. Então, o descanso do sábado começa por essa relação de confiança. Quem guarda o sétimo dia, e nós descansamos no sábado, não porque ele se chama sábado, porque apesar da similaridade da palavra Shabat com sábado, Shabat não significa sábado. Shabat em hebraico quer dizer descanso. Nós descansamos no sábado porque sábado é o sétimo dia e Deus determinou que o sétimo dia fosse o dia de descanso, não o primeiro dia, mas o sétimo. Então nós contamos os dias da semana e no sétimo dia, seguindo a ordem de Deus, nós descansamos. O que é a essência desse descanso? Em primeiro lugar, declarar ao universo que nós temos um só Senhor. Por quê? Porque se eu contrato alguém para trabalhar para mim, eu estou sendo o Senhor dessa pessoa. Se eu me permito trabalhar para alguém, a pessoa que me contratou está sendo o meu Senhor. Então, no sábado, eu não contrato ninguém para trabalhar para mim, porque eu não sou o senhor de ninguém, e também não exerço senhorio sobre ninguém. Eu não contrato ninguém. Então, eu declaro para o universo que eu tenho um só Senhor e que todo ser humano deveria ter um só Senhor e, principalmente, não querer ser senhor de si mesmo, porque daí
acontecem muitos problemas, né? Acontece questões em que a pessoa acaba não tendo descanso algum. Então, a essência do sábado, ela começa nessa relação de confiança e de declaração ao universo que você tem um só Senhor. Tá? E desta maneira é que nós vamos seguir, né, esta guarda do sábado. Né, confiando, espairecendo. Não adianta uma pessoa guardar o sábado pensando o que ele vai fazer no domingo, pensando nos problemas que ele tem na próxima semana para resolver. Isso não é guarda. Ele tem que esparecer, né? Ele tem que se voltar para Deus, para o estudo da palavra, para a compreensão da vontade de Deus, né? Ele tem que se voltar para Deus, porque Deus está instruindo o que há de melhor para que ele tenha qualidade de vida. E também ele tem que dedicar tempo para o seu descanso, e esse descanso aí vem a questão do espairecer, então ele tem que dedicar tempo à família, né? Fazer um passeio com a família e, né, estar aí com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido. A família tem que estar junto, porque esta unidade fortalece a comunhão familiar e o relacionamento com Deus. Então, é dia de você brincar com seu filho, é dia de você fazer um piquenique, é dia de você fazer um passeio, mas daí vem aquela questão: ah, mas se de repente está um sábado de sol, eu vou fazer um passeio com meu filho e passa alguém vendendo sorvete ou algodão doce e meu filho quer comprar. O que eu vou fazer? Aí é o momento de você educar o seu filho. Fala, olha, filho, sabe por que a gente está aqui aproveitando o dia, observando a criação de Deus? É porque nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que não devemos trabalhar nesse dia. Ele também não deveria estar trabalhando. Então, nós não vamos comprar dele, porque senão ele vai estar trabalhando para a gente. E nós não somos senhores dele. O nosso Senhor que está cuidando de nós, cuida dele também. Então, quando você explica, você educa o seu filho, né? E educando, você ensina o seu filho, a sua filha, a sua família a extrair o melhor de Deus dentro da perspectiva do sábado. Também torne o sábado um dia agradável, né? Faça a melhor refeição. Qual o doce que o seu filho gosta de comer? Né? O que seu filho gosta de fazer? Faça com ele no sábado. Por quê? Porque ele tem que criar a perspectiva que o sábado é o melhor dia da semana. É o dia que o pai dá atenção, é o dia que a mãe dá atenção, é o dia que eles brincam, é o dia que eles sorriem, é o dia que tem a melhor refeição, é o dia que tem a sobremesa mais gostosa. Então, aquilo que é de melhor, né, faça para que criar a expectativa de chegar o sábado, porque tem pessoas que assumiram uma postura tão legalista a respeito do sábado, que ao invés dos filhos criarem a expectativa de chegar, é ao contrário. Eles não querem que cheguem e quando chega, eles não vê a hora de acabar, porque não pode fazer nada, não pode comer nada, não pode ir para lugar nenhum, então eles não veem a hora de acabar aquele período, aquele momento. E não deve ser assim, né? Deve ser um momento de felicidade, um momento de união familiar, né? É um momento para você espairecer e declarar ao mundo e ao universo que você tem um só Senhor. Então, esta é a essência do sábado, né? Você ser educado para adoração a Deus e ter esse tempo para você. Jesus mesmo fala que o sábado foi feito por causa do homem, não é Deus que precisa do sábado. Somos nós que precisamos. Somos nós que precisamos descansar, somos nós que precisamos espairecer, somos nós que precisamos de relacionamento familiar, de dar atenção para o cônjuge, de dar atenção para os filhos, de educar da maneira correta. O sábado foi feito para o homem, ou seja, o sétimo dia, o descanso, foi feito para o homem. Então, descanse, descanse em Deus,
não fique transformando o seu sábado num ativismo ou num legalismo sem fim, onde não se pode fazer nada, né? A outra pergunta que coloca aqui, que está relacionado com isso, é quais as atividades impróprias para o sábado? Basicamente, como eu já disse aqui, no sábado você não contrata ninguém, nem se permite ser contratado por ninguém. Ou seja, você não mexe com finanças no sábado, você não envolve com dinheiro no sábado. Não é à toa que Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores. E um senhor que ele coloca é o próprio Deus, e o outro senhor é Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque vai agradar a um e desagradar o outro. E a questão é, nós temos que ter Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quais são as atividades impróprias para o sábado? Aquelas atividades que vão envolver finanças, porque ninguém deve estar trabalhando nesse dia. Agora, é claro que nós temos um problema. E o problema que nós temos, e aí que vem a flexibilidade, né, do amor de Deus, da bondade de Deus, da compaixão e da misericórdia de Deus, é que nós temos uma lei perfeita de Deus num mundo imperfeito que foi corrompido pelo pecado. Então, como nós vamos harmonizar isso? Né? Aquilo que é essencial precisa ser feito, independente de ser sábado ou não, porque a vida vai estar mais importante vai ser mais importante do que a lei. Nós não podemos desprezar a lei, mas não podemos negligenciar a vida por causa da lei, porque senão estaremos quebrando a lei da mesma forma, né? Então, o que acontece, né, que existem questões essenciais que precisam continuar trabalhando no sábado e nós não temos como fazer, né? Eu costumo falar, e claro, usando só uma ilustração, eu costumo dizer que as pessoas que têm aquele radicalismo, né, que nada, absolutamente nada pode ser feito no sábado, essas pessoas deveriam quebrar a perna na sexta-feira à noite, né, para ver se ele não ia chamar a ambulância, se ele não precisa de um hospital, se ele não ia precisar de um raio-x, se ele não precisa de uma cirurgia, se ele não precisa de um medicamento da farmácia, né? Nós temos uma lei perfeita de Deus no mundo imperfeito. Agora, é claro, nós não podemos transformar as exceções em regras, porque daí nós estaremos transportando a liberdade da misericórdia e da compaixão de Deus, transformando em libertinagem. E isso nós não podemos fazer. Então, nós temos que ter consciência, maturidade do que é possível fazer e façamos o melhor para Deus. Então, o que eu não posso fazer no sábado? Eu não posso fazer nada que faça do outro, né, o meu servo, porque somente Deus é o Senhor dele. E eu não posso permitir que ninguém seja o meu Senhor, a não ser Deus. É essa a essência que nós temos que ver, né? A outra pergunta que foi colocada aqui é: quais os passos que a igreja segue para aplicar uma disciplina a um membro? Primeiro, essa questão da disciplina, e aqui nós temos algumas perguntas, né, relacionadas à disciplina. A primeira coisa que nós temos que entender, e até uma outra pergunta que já está aqui também, ó. Como o processo de disciplina pode ser uma oportunidade de restauração espiritual e como a disciplina eclesiástica é aplicada na Igreja Adventista do Sétimo Dia e qual o objetivo principal desse processo, né? E a outra pergunta que está ligada à disciplina também, ele está falando aqui, a disciplina significa expulsão automática da igreja? Né? Então, essas três perguntas que foram colocadas aqui a respeito de disciplina, disciplina eclesiástica, nós podemos juntar e explicar de uma maneira geral, né? Primeiro,
o que que nós fazemos, né? Nós seguimos a orientação bíblica de Mateus capítulo 18, que é onde Jesus nos ensina como nós devemos agir, né? O que que nós devemos fazer? Se alguma pessoa está com algum problema, com alguma dificuldade, está transgredindo algum mandamento, qual que é o primeiro motivo disciplinar? O primeiro motivo é restauração. Então, nós temos que ir até essa pessoa com o propósito de restaurar, de resolver o problema e não de criar um problema a mais. Nós temos que resolver o problema. Então, a disciplina, né, respondendo à pergunta aqui, ela significa expulsão automática da igreja? Né? Claro que não. Né? Primeiro que não é este o propósito da disciplina. O propósito da disciplina é restauração. E a disciplina, ela é feita em amor, porque o próprio Deus fala isso, que ele disciplina e corrige a todos aqueles que ele ama. Então, o que nós devemos fazer? Né? Nós devemos, olha aqui, ó, Mateus 18, versículo 15, olha o que o texto diz aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, né, foi um acréscimo colocado no texto, mas se o teu irmão pecar, vai questioná-lo entre você e ele somente. Ou seja, o primeiro passo é você tentar resolver o problema nos bastidores. Qual foi o problema que aconteceu? Né? Então, a pessoa que tem maturidade espiritual e o pastor que é chamado para resolver algum problema, neste caso, ele vai tratar diretamente com a pessoa, vai falar diretamente com a pessoa em particular, e se aquele problema foi resolvido, está ótimo, né? Já foi resolvido entre ele, o pastor e Deus, né? Está resolvido, ponto final, né? Mas se não resolver, olha que o texto continua aqui falando, né? Ele fala aqui, então, se o teu irmão pecar, vai questioná-lo entre ti e ele só, né? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, ou seja, resolvido o problema, né? Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo outras duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas testemunhas, toda a palavra se estabeleça, né? Então, se ele não te ouviu, se ele continua fazendo a mesma coisa, se ele não quer correção, né, você chame duas pessoas maduras da igreja, porque não é para virar fofoca na igreja. Chame líderes que tenham maturidade e, junto com esses líderes, nós vamos até essa pessoa e vamos conversar com ela, tentando resolver o problema. É sempre estendendo a mão, sempre oferecendo amor, sempre cuidando para que aquele problema seja resolvido. E aí, né, vem de novo, versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Então, volta ao mesmo ponto, né? Se desta vez que você voltou lá com duas pessoas, conversou de novo com ele, se o problema resolveu, está resolvido, ponto final. Se o problema não resolveu, aí sim é que vai ser levado para a igreja. E quando é levado para a igreja, daí existem várias questões que o manual da igreja vai prever, né? Você tem a disciplina por censura e a disciplina por remoção. Então, uma pessoa disciplinada, ela vai ser afastada das suas funções se ela tiver alguma função na igreja, né? E ela pode ser removida do hall de membros da igreja se ela tiver uma postura de confronto, uma postura de rebelião, uma postura em que ela não quer se corrigir de maneira nenhuma, porque afinal de contas, o pastor já foi conversar com ela, voltou com dois outros líderes, né, ali, né, teve outra conversa para solucionar o problema. Se ele não quer se corrigir, não aceita a orientação bíblica e não quer corrigir o problema, então ele não deve fazer parte
né, de uma instituição que ele não concorda com as regras que estão sendo aplicadas ali, porque se ele faz diferente, é porque ele não concorda. Então, né, aí sim, é levado para a igreja, né, e ali a igreja vai determinar, né, como uma comissão, uma reunião geral com a igreja, uma comissão administrativa, ela vai indicar a disciplina, que pode ser a suspensão de uma função, né? Pode ser a suspensão da participação nos cultos, no sentido da participação de se ele canta na igreja ou se ele é um músico, toca algum instrumento, ele não vai poder fazer mais, né, por um período que pode ser de 2 meses, 3 meses, a própria igreja vai determinar isso, ou, né, se for algo extremamente grave e que ele se mantenha, né, em rebelião, ele vai ser removido da igreja por ter quebrado os princípios e a aliança com Deus. Agora, quando ele tiver arrependimento, conversão e quiser voltar, ele pode voltar a qualquer momento. Ele vai passar por uma renovação de aliança pelo rebatismo, e aí ele pode voltar a qualquer momento. Mas tem que haver confissão, né? Porque a confissão é o reconhecimento do erro, tem que ter confissão, tem que ter arrependimento e tem que ter conversão, né? Porque senão, se não tiver esses três aspectos, ele não pode voltar a ser membro da igreja. Por quê? Porque se ele não tiver a confissão, ou seja, o reconhecimento de que ele fez errado, ele vai querer manter a mesma postura. Então, não tem por que voltar. Se ele não tiver arrependimento, né, ele vai manter a mesma postura, então não tem por que voltar. Se ele não tiver conversão, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, então não tem por que voltar. O que fala 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessares os seus pecados, Jesus Cristo, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Então, este processo, né, ele existe, o processo disciplinar, né? Então, o motivo a disciplina é para expor o membro para a igreja, a pessoa, é para expor o erro da pessoa na igreja? Claro que não. Até porque o amor não expõe ninguém, né? Quem expõe é o pecado, quem expõe é a maldade. Então, seguindo a orientação bíblica, o processo disciplinar qual que é? Né? Primeiro você conversa, tenta resolver as questões de bastidores. Depois, você, se não resolveu, leva testemunhas, tenta resolver de novo. Se mesmo assim não resolveu, aí sim vai ser exposto na igreja como comissão administrativa somente para os membros da igreja, primeiramente para a liderança, né, e depois como voto geral da indicação disciplinar. Né? Então, são processos necessários, mas a questão não é expulsar o membro da igreja, não é tirar a pessoa dali, é restaurar esta pessoa para Deus e para a vida eterna, dentro dos princípios e valores espirituais que a Bíblia apresenta. Né? Então, aqui nós temos outra pergunta também, e a outra pergunta é: como podemos honrar o sábado de maneira prática no nosso dia a dia, especialmente com tantas responsabilidades modernas? Né? Como que nós podemos fazer isso? Né? Como que nós podemos honrar o sábado? Primeiro, assim, vamos dizer, essa pergunta está um pouco assim mal construída, então vamos dar uma ajeitada nela, né? Porque você não vai honrar o sábado, né? Você vai honrar a Deus. A honra é dada a Deus e não à criação, né? Você não pode adorar a criatura no lugar do Criador, né? A honra não é ao sábado, a honra é a Deus. Né? Então, primeiro nós temos que corrigir isso aqui. E como honrar? Nós temos, né, na prescrição bíblica geral, né, nós temos que compreender uma coisa. Nós temos
como mandamentos prescritivos de Deus, nós temos, no total, 613 mandamentos na Bíblia, né? Na lei de Deus, como é chamada, e nós chamamos de Bíblia hoje. Então, nós temos ao todo 613 leis. O que que Deus fez? Ele usou da cultura hebraica, da cultura do seu próprio povo, que considerava o número 10, né? Sendo o mínimo de qualquer coisa. Tá? E sendo o mínimo de qualquer coisa, o que que ele fez? Ele pegou dessas 613 leis que existem na Bíblia, que ele mesmo prescreveu, ele separou 10, e ao separar 10, o que que ele está dizendo? No mínimo, esses aqui, né? No mínimo, esses mandamentos. Ou seja, dos 613, pelo menos esses 10 você tem que cumprir, é o mínimo. Então, aquele que cumpre os 10 mandamentos achando que está fazendo muita coisa, dentro da perspectiva bíblica, da perspectiva de Deus, quem cumpre os 10 está fazendo o mínimo para Deus. Né? Agora, isto faz parte da cultura hebraica, né? Então nós temos que observar essa perspectiva, mas também nós temos que lembrar um outro traço da cultura hebraica, que é a forma da escrita, em que sempre a forma da escrita hebraica é feita de uma forma poética e em um sistema que nós conhecemos como quiasmo. O quiasmo significa o quê? Que a ideia central, a parte primordial do texto, ela está sempre no meio. Ela nunca está no início do diálogo nem no final. Ela sempre está no meio. Então, Deus, ele selecionou dos 613 mandamentos da Bíblia, ele seleciona 10, porque dos 10 ele fala no mínimo esse, né? E o primeiro mandamento é bastante interessante, porque o primeiro mandamento que ele coloca é: não terás outros deuses diante de mim. É assim que está na nossa tradução, mas, curiosamente, no texto hebraico, o verbo, na verdade, não é o verbo ter, é o verbo ser. Então, o texto em si é: não seja um Deus diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Não seja um Deus diante de Deus. E como que alguém pode ser um Deus diante de Deus? Quando Deus dá uma orientação e você faz diferente, você está sendo um Deus diante de Deus, porque você acredita que a sua decisão é melhor do que a de Deus. Por isso você não vai fazer o que ele quer, você vai fazer o que você quer. Então, o primeiro mandamento ele já começa por aí: não seja um Deus diante de Deus, né? E aí ele vai seguir os mandamentos, e quando nós olhamos para a sequência dos mandamentos, que são os 10 mandamentos que ele seleciona, aplicando essa perspectiva do quiasmo dentro dos mandamentos, qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é o mais importante de todos, porque ele é o centro da essência, né, em que todos os outros mandamentos vão estar vinculados a ele. E qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Né? Honra teu pai e tua mãe. O primeiro pai que você tem que honrar é quem? Né? O primeiro pai que você tem que honrar é Deus. Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele ensina aos discípulos e ensina a todos nós é chamar a Deus de Pai. Quando você orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu. Né? Pai nosso que estás no céu. Quando você ore, ore desta maneira: Pai nosso que estás no céu. E esse Pai você tem que honrar. O quinto mandamento é o mandamento mais importante, tá? Então, você ligando todos os outros mandamentos a este quinto mandamento, você vai perceber a importância dessa honra. Né? Por quê? Se você pega o primeiro mandamento: não seja um outro Deus diante de mim. Se eu me coloco como um Deus diante de Deus, ou se eu tenho outro Deus diante de Deus,
eu desonro ao próprio Deus. Se o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há embaixo nos céus, na terra ou embaixo da terra, não as adorarás, nem prestarás culto. Então, Deus, ele proíbe, né, as imagens, né, no sentido da substituição dele mesmo, no sentido da idolatria. Deus não é contra a arte e ele não é contra os símbolos que remetem a ele. Ele mesmo manda colocar no templo muitos símbolos, manda colocar ali no tabernáculo os querubins, né, que são imagens de seres celestiais. Então, como Deus proíbe que faça imagem, depois ele manda colocar, que é o questionamento de muitos, né? A questão é que o símbolo que Deus usa remete a ele mesmo, leva o nosso pensamento a ele, não nos desvia dele. Então, o problema da idolatria é quando ele substitui Deus e transporta a adoração para aquele objeto direto. Né? Então, é isso que Deus está falando aqui. Se eu fizer isso, eu estou desonrando a Deus. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Tá? Se eu fizer isto, eu estou desonrando a Deus. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, né? Mas o sétimo dia é o descanso do Senhor, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, né? Nem das portas para dentro, nem ninguém das portas para dentro da tua casa. Né? A questão é, se eu não guardo o sétimo dia, né, como Deus prescreve, eu estou desonrando a Deus. Tudo vai estar ligado, né? O quinto mandamento é o central, honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, não matarás. Por quê? Porque se eu mato alguém de maneira premeditada, né, claro que dentro dos acidentes que nós temos na imperfeição da vida, pode acontecer uma morte ocasional, uma morte não intencional, como alguém que não intencionalmente foi atropelado num trânsito, por exemplo, e acabou indo ao falecimento. Mas aqui o não matarás é de maneira premeditada, é de cometer assassinato, né? Não faça isso, porque se você fizer, você está desonrando a Deus. Não adultere. E adultério não se trata somente da questão sexual. Adultério é você mudar a forma original de algo que foi proposto por Deus, que envolve também a sexualidade. A sexualidade é para ser vivida da maneira que Deus prescreveu. Se eu faço de uma maneira diferente, eu estou adulterando, ou seja, eu mudei a forma original. Assim como se pode adulterar combustível, adulterar um documento. Então, adultério é você mudar a forma original de algo. Né? Então, não adulterarás, porque se você adulterar, você está desonrando a Deus. Não furtarás, porque se você furtar, se você roubar, você está desonrando a Deus. Não diga falso testemunho, porque se você disser, está desonrando a Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nada que seja do teu próximo, porque se você fizer isso, está desonrando a Deus. Então, percebe que o principal mandamento, a essência do mandamento mínimo de Deus, que são os 10 mandamentos, né, todos estão ligados à honra. Honra o teu pai e tua mãe. E, afinal de contas, a promessa que é feita, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ele mesmo dá a resposta aqui no próprio texto, né? Quem é que pode prolongar ou abreviar os seus dias na terra? Somente Deus tem autoridade sobre a sua vida. Então, honre o teu pai celestial, honre a Deus,
para que os seus dias sejam prolongados na terra. Seja um filho que honre ao pai, que saiba honrar o pai. Então, como honrar? Seguindo a prescrição de Deus, né? Se voltando desde a entrada do sábado, que começa no pôr do sol da sexta-feira, né? Desde a entrada do sábado, já reunindo a família, tendo preparado esse dia de um modo especial e viver na dependência de Deus, no descanso de Deus, descansar nos braços do Pai, né, trazendo a honra e a glória unicamente a Deus, né? É desta maneira que nós devemos fazer. Agora, essa questão que foi colocada na pergunta aqui, são muitas responsabilidades modernas? São, mas isso é uma questão de educação pessoal. Se você não se educa para fazer o que tem que ser feito nos seus horários, da maneira correta, você não vai fazer nunca. Se você não se educar para descansar no sábado, você nunca vai descansar. Se você não se educar para adorar a Deus, você nunca vai adorar. Se você não se educar para ter um bom relacionamento familiar, no vocabulário, no trato, no abraço, no carinho, no zelo, no cuidado. Se você não se educar, você nunca vai fazer. Então, há necessidade da educação para isso, né? A outra pergunta que nós temos aqui, né, e eu sei que essa gravação, essa live está ficando extensa, mas eu quero responder de fato todas as perguntas que foram colocadas aqui. Né? A outra pergunta que foi colocada é: o sábado que nós guardamos hoje é o mesmo sábado da criação até os dias atuais? Como nós podemos saber e como nós podemos definir isto, né? Olha, nós temos uma questão, né? Primeiro, na perspectiva humana, se não for a ação de Deus direta, o ser humano não conseguiria estabelecer a mesma divisão de tempo em todos os países do mundo, em todos os continentes do mundo. Por quê? Isso é muito fácil de se observar e já foram feitas muitas experiências a respeito disso. Se você coloca, por exemplo, uma pessoa dentro de uma caverna, né, sem nenhum contato com a luz externa, né, ele não sabe quando é dia, quando é noite, ele vai começar a fazer as coisas por instinto. Então, se alguém estiver observando de fora, ele vai começar a almoçar 1 hora da manhã, a descansar, né, e dormir às 11 horas da manhã, acordar às 3 da tarde, tomar o café da manhã, na cabeça dele ele está tomando o café da manhã, porque ele não tem a percepção do tempo, né? Então, se Deus não intervir no ser humano, o ser humano perde a noção do tempo. Agora, algo que Deus fez questão de preservar foi o que ele falou na criação, que os dias para todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, seriam 7 dias. Então, observe que no mundo inteiro, né, é guardado 7 dias da semana, e os 7 dias sempre são iguais. A única diferença que nós temos é o fuso horário, por causa da rotação da Terra e do formato da Terra, né? Então, nós temos o fuso horário. Agora, né, até o fuso horário também faz parte dessa glorificação de Deus no sétimo dia. Porque imagine o seguinte: por causa do fuso horário, quando nós entramos no Shabat, ou seja, no pôr do sol da sexta-feira, a cada 1 hora ele começa um novo Shabat em algum ponto da Terra, até completar as 24 horas. Se todos os lugares nós temos adoradores, e temos, né, em todos os países, adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, estão em todos os lugares, né, em todas as nações, em todos os países. Então, em cada
pôr do sol, né, nós temos a entrada da adoração a Deus, e pelo fuso horário nós temos a adoração a Deus 24 horas no sábado, né? 24 horas dentro do fuso horário. Então, o mundo inteiro, né, vai se voltar para isso. Então, o que nós entendemos disso? O sábado que nós guardamos hoje é o mesmo sábado que Deus prescreveu, pelo cuidado de Deus de manter a divisão dos dias da semana e os horários, né, dentro de todos os continentes, em todos os países da Terra, em todo o ser humano, né? Então, nós cremos sim que é o mesmo, é a mesma perspectiva, né? Agora, de qualquer maneira, nós estamos seguindo a prescrição bíblica. E qual é a prescrição bíblica? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e no sétimo você vai descansar. Qual que é o seu sétimo dia? Qual é o sétimo dia da semana? O sétimo dia é o sábado, né? Então, nós descansamos no sétimo dia, seguindo a prescrição bíblica. E por que Deus determinou o sétimo dia e não a palavra sábado, né? Porque, como eu já disse, no nosso idioma existe a coincidência do idioma que é similar, Shabat com sábado. Mas ele vai ter outros países de idiomas diferentes que não vai ter essa similaridade, mas eles continuam guardando o sétimo dia, independente do que é chamado, né, da maneira que é chamado, né? E a última pergunta que nós temos aqui é como ser um verdadeiro cristão, é, como ser um verdadeiro cristão e frequentar uma igreja é necessário? Se sim, qual a igreja que eu devo frequentar, né? Então vamos lá. Como ser um verdadeiro cristão? O que é um verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é o que Jesus mesmo explica na Bíblia. Deus procura pessoas, né? Procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? E o que significa isso? Em João 17:17, Jesus fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, verdade é a palavra de Deus. É por isso que nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Verdade, Jesus fala que é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? E ser guiado pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Em Romanos, né, Romanos, capítulo 8, nós temos a descrição ali de que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Olha aqui o texto, Romanos, capítulo 8, né? Versículo 12 em diante. Então, Romanos 8, de 12 em diante, olha o que o texto diz. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhai para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então, para que eu seja, de fato, reconhecido como filho de Deus, eu tenho que ser um adorador em espírito e em verdade. Então, significa o quê? Ser um adorador é aquele que segue a palavra de Deus, a verdade, segundo o Espírito Santo indica como filho de Deus. Isto é um adorador em espírito e em verdade. Estes adoradores estão em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as religiões, e à medida que ele vai buscando mais conhecimento de Deus, né, que é a pergunta que foi colocada aqui, é necessário frequentar uma igreja? E que se é necessário frequentar, qual a igreja que eu devo frequentar?
Frequente a igreja que seja mais próxima de Cristo e não da sua casa, né? Porque o ser humano busca comodidade, o ser humano gosta de zona de conforto. Ele quer, né, aquilo que é próximo, que é facilitador para ele. Não, não procure esse tipo de facilidade com Deus, né? Procure a igreja que é mais próxima de Cristo, não mais próxima da sua casa, né? É necessário frequentar uma igreja? Sim, é necessário, porque a igreja é o lugar onde nós crescemos em conhecimento, é o lugar onde nós nos fortalecemos na fé e é o lugar onde nós desenvolvemos os frutos do Espírito. Olha que o texto de Romanos 8, ele diz aqui, o versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, não é todo mundo que é filho de Deus, como o ditado popular fala. Na verdade, todas as pessoas são criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que se permite ser guiado pelo Espírito Santo, porque afinal de contas, um filho tem que parecer com o pai. Em que você parece com Deus? Qual é o traço do seu caráter, da sua personalidade que parece com Deus? Porque não é parecer fisicamente, mas parecer no jeito de pensar, no jeito de falar, no comportamento, nos relacionamentos sociais, na estrutura familiar. Então, em que você parece com Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o que é ser guiado? Como é que eu reconheço uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito de Deus? Ora, isso é fácil da gente reconhecer, porque toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ele vai desenvolver frutos do Espírito. É o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus desenvolve frutos do Espírito Santo. E Jesus fala que é pelos frutos que conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos quem é filho de Deus, quem não é. E aqui ele coloca, mas Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então, é necessário frequentar uma igreja? É, porque, como eu já disse, ali nós vamos crescer em conhecimento, vamos nos fortalecer na fé e desenvolver frutos do Espírito. Por quê? Porque o amor nós desenvolvemos nos relacionamentos humanos, né? A paciência nos relacionamentos humanos, a longanimidade nos relacionamentos humanos, domínio próprio nos relacionamentos humanos. Se você quer desenvolver domínio próprio, Deus vai colocar um chato na sua vida que vai te perturbar e você vai ter que se dominar para não xingá-lo, para não ser rude com ele, para não ser violento com ele, muitas vezes, né? Então, Deus, ele vai te colocar diante de situações para que esses frutos do Espírito sejam desenvolvidos na sua vida. E o primeiro fruto a ser desenvolvido, qual que é? Ele fala aqui, olha, mas o fruto do Espírito é amor, né? É o primeiro fruto a ser desenvolvido. Por que que este é o primeiro fruto a ser desenvolvido? Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, ele já fala a respeito disso, a respeito do amor, né? E o que que ele fala? Que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Olha aqui a primeira carta do apóstolo João, né? O capítulo 5, olha o que ele fala aqui, olha. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando
amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Né? Então, nós vencemos tudo pelo amor. Não é com brigas, não é com discussão, não é com guerras, é com amor. É assim que nós vencemos. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor, nós temos que saber quais são as características de Deus através do amor. E nós temos isso na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 4. Olha as características que tem aqui, versículo 4 em diante. Características de Deus. Deus é amor. E se você é filho de Deus, desenvolvendo fruto do Espírito, você tem que desenvolver, em primeiro lugar, o amor. E o que o amor vai promover no seu caráter e na sua personalidade para que você seja parecido com Deus? Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 em diante. O amor é paciente. Deus é paciente? É. Você é paciente como Deus? Né? O amor é benigno, né? Você é benigno? Deus é benigno com você? Então, perceba que a descrição aqui trata do caráter e da personalidade de Deus. Então, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, o que o texto está falando aqui? O que o apóstolo Paulo escreve? Que o amor verdadeiro, o amor de Deus, como fruto do Espírito em nós, deve promover crescimento. Você não pode viver como uma eterna criança. Você não pode ser completamente imaturo, sempre inocente de todas as coisas. Não. Você tem que saber lidar com as adversidades, lidar com problemas, confrontar a vida, se posicionar da maneira correta, da maneira que Deus quer que você se posicione, né? Então, é assim que deve ser vivido. Então, o que é um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, que é a pergunta, né? Como ser um verdadeiro cristão? Seja um adorador em espírito e em verdade, guiado pelo Espírito Santo, que tenha os frutos do Espírito e, em primeiro lugar, o amor. E desenvolva os atributos do amor, que aí você vai revelar que você é filho de Deus realmente, que você é parecido com Deus, né? Também nós temos mais uma última pergunta aqui, né? Mas o que ele trata, né, aqui a respeito do amor é que qual, né, é o objetivo de Deus através do amor. O objetivo de Deus é que você tenha crescimento espiritual, que você realmente ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, que você tenha sinceridade, que você tenha um bom relacionamento, que você tenha qualidade de vida, que você descanse, que você durma em paz, que você, de fato, tenha uma excelente qualidade de vida, como Jesus coloca ali em João capítulo 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí você tem que conhecer a verdade da palavra de Deus, porque como o próprio Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então,
Eu espero que vocês tenham uma boa reflexão sobre esses assuntos, né? Possam rever esta gravação e desta maneira aprender, né, um pouco mais, refletir sobre a sua postura cristã, sobre a sua filiação com Deus, como você tem observado a sua vida e aquela pergunta, né? Em que você é parecido com o seu pai? Você está honrando o seu Pai Celestial? Honra o teu pai para que os seus dias sejam prolongados na terra, né? E a honra, né, é isso que Deus está reivindicando para si mesmo, né? Porque afinal de contas, o adversário de Deus, né, ele quis manchar a honra de Deus. E nós, como filhos de Deus, temos que nos portar de maneira a honrar o nome do nosso Pai, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esclareça na mente e no coração de todos os que acompanham esse estudo, esta palavra, que o Senhor esteja falando muito além das palavras humanas. Que todos compreendam do teu amor, da tua paz e que sejam, Pai, guiados pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, que possamos desenvolver os frutos do Espírito e que a cada dia sejamos mais e mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, um excelente sábado, uma excelente, né, semana, na nova semana que vai entrar, em nome de Jesus.